Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não importa que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirado. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado por estarmos aqui. Que o Senhor continue falando conosco. Já falou nos outros cultos através da vida dos outros pastores que ministraram, mas que o Senhor continue falando em nome de Jesus. Amém? Pode assentar. Nós estamos no mês de família, falando sobre família, e lembrando que dia 6 e 7 de setembro, o feriado de 7 de setembro vai dar no domingo, então nós vamos ter o nosso congresso de família, dia 6 e dia 7 de setembro. E esse ano nós vamos trabalhar no congresso de família, restaurando a honra. Fala como se restaurando a honra. Então nós vamos falar de honra. Mas deixa eu falar de algo assim que nós vamos fazer. Domingo que vem eu vou trazer já uns convites para trazer. Você vai trazer uma pessoa com você que você quer honrar. E você, além de trazer essa pessoa com você, você vai comprar um presente para ela. E ela não vai saber que você vai dar ela um presente. Depois da ceia a gente vai dar. Você vai honrar essa pessoa. Porque muitas vezes nós honramos quem não merece honra. E quem merece honra nós nunca temos tempo o quê? Para honrar. Olha para mim. Quem merece, quem não merece, você dá esmola. Não é assim? Na rua lá, o mendigo, você dá o quê? A sua esmola. Quem merece, você dá o quê? Presente. Amém? Por isso que Deus não gosta de receber restos. Porque o resto é para quem não merece. Mas o melhor é para quem o quê? Merece. Por isso você tem que dar para Deus sempre o melhor. Mas nesse texto eu quero falar, e o tema da minha mensagem é se livrando das distrações. Fala comigo assim, distrações. A Bíblia diz que Jesus, ele no caminho entrou numa aldeia. E quando chegou nessa aldeia, ele entrou na casa de Marta e Maria, as duas que eram irmã de Lázaro, né? Alguns chegam a dizer, e não é comprovado biblicamente, que Marta era irmã de Simão o leproso, mas não há uma comprovação histórica, é especulação. E a Bíblia diz que Jesus entra na casa delas, e quando Jesus se assenta ali, as pessoas se assentaram ao redor de Jesus para poder ser discipulado, para poder ser ensinado. Irmãos, eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando o que era estar sentado numa sala ouvindo Jesus. Eu fico imaginando assim, né? Como que seria você estar ali sentadinho aos pés de Jesus. A Bíblia não fala o que Jesus estava ensinando, mas o texto diz que Jesus estava ali assentado e ela ouvia a sua o quê? Palavra. Enquanto Maria está sentado ali ouvindo Jesus, a Marta andava para lá, a Marta andava para cá, a Marta andava para lá. Você já viu aquela célula que o anfitrião nunca assiste o culto? Ele faz chá, ele faz café, ele faz bolo, ele carrega cadeira, ele manda nos meninos, ele passa para lá, ele passa para cá. Aquele senso, não é porque ele é ruim não, aquele senso de muitas vezes querer fazer o melhor, né? Aquele senso de muitas vezes deixar tudo organizado, faz muitas vezes que a pessoa perca o mais importante, ouvir a palavra e receber de Jesus. Ouvir a palavra e receber de Jesus. A Bíblia diz que Marta andava para lá, Marta andava para cá. Você já viu aquela pessoa também que vem na igreja, que ela não assiste o culto e ainda atrapalha todo mundo? Porque ela não para de andar. Eu sei que aqueles mais velhos, né, os homens têm a próstata frouxa, né? Verdade, irmão. Aí tem que tomar um remédio, né? Vai para lá, vai para cá. Marta estava desse jeito, ela ficava para lá, ela ficava para cá, ela ficava para lá, ela ficava para cá. E em um momento Marta não aguenta.
E ela não fala para Maria, porque ela passava para lá e olhava para Maria, passava para cá e olhava para Maria, para ver se Maria desconfiava. Sabe aquela que você passa assim na sala e fica olhando para os meninos? Daqui a pouco você olha de novo, vê se Maria desconfiava. Mas a Bíblia diz que como Maria não desconfiou, ela parou a pregação e falou o seguinte: Jesus, ela fala para Jesus, fala para minha irmã, se ela não se importa de eu estar servindo sozinha. Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Ela disse: Senhor Jesus, será que isso não incomoda o Senhor saber que eu estou aqui trabalhando, cuidando de tudo, e minha irmã sentada aí aos seus pés? E a primeira coisa que nós aprendemos com Marta, olha para mim, é que ela achou que aquilo que ela estava fazendo era mais importante do que aquilo que Jesus estava falando. Ela falou: o Senhor não se importa. E ela fala para Jesus: o Senhor não se importa, não te incomoda, o Senhor não fica incomodado de eu ter que fazer esse tanto de coisa e minha irmã aí sentada aos seus pés. Irmãos, na cabeça de Marta, aquilo que ela estava fazendo era mais importante do que aquilo que Jesus estava o quê? Falando. E sabe o que acontece com a gente, irmão? Tem hora que a gente acha que aquilo que a gente faz é mais importante do que a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Deus. A gente que prega a palavra tem que ter muito cuidado, senão daqui a pouco você só lê a Bíblia para pregar. Você só ora quando está na casa dos outros, só ora quando está na igreja. Muitas vezes quem ministra o louvor tem que ter cuidado, senão ele só adora quando ele está o quê? Ministrando, porque tudo que ele pensa no que ele está fazendo, mas o que a gente faz não é mais importante do que aquilo que ele fala. Ela diz: Senhor, o Senhor não se importa. Ela interrompe Jesus, porque ela pensou: não, o que eu estou fazendo é mais importante do que ele está o quê? Falando. E quantos de nós acham que aquilo que a gente faz é mais importante do que a comunhão com Deus? Preste atenção, você não tem tempo para orar porque você está trabalhando muito, você não consegue ler a Bíblia porque você está muito ocupado, você não consegue parar para contemplar Jesus. Sabe, Maria estava naquele estado contemplativo. Era como se nada estivesse acontecendo ao redor dela. Maria não estava preocupada com a comida que tinha que fazer, com a casa que tinha que arrumar, com os móveis que estavam fora de lugar. Ela não estava preocupada, sabe, com o ambiente daquela casa, mas ela estava num estado contemplativo, em que ela somente olhava para Jesus e recebia da palavra dele. Sabe, você já ficou nesse estado contemplativo, de contemplar Jesus, de parar, de fazer aquilo que Jesus disse: fecha a porta, entra para dentro do quarto, desliga-se do mundo, desliga-se das redes sociais, desliga-se dos amigos, não preocupa com quem está te ligando, com quem vai te ligar, mas você parar e falar: meu Deus, Ele é tão lindo, como diz a canção, e a sua beleza nos atrai. Fomos atraídos pela sua presença e pelo seu olhar. Existem dois tipos de pessoas na igreja. Tem mais, mas eu quero falar de dois tipos. Existem aqueles que buscam o poder de Deus, e eles oram querendo o poder de Deus. Senhor, eu quero poder para pregar, porque quando eu pregar, eu quero que as pessoas vejam a tua glória em mim. Que quando eu cantar, Senhor, eu quero que as pessoas vejam que o Senhor está. Quando eu colocar as minhas mãos sobre o enfermo, ele vai ser curado. Ele está pensando só no poder. Mas existem pessoas que amam a presença. Eles amam a presença. Eles dizem: Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. Eu quero a sua presença. O poder é importante, mas a presença é melhor. Por que o poder é importante, irmãos? A maioria de nós,
quando acaba de pregar e quando acaba de ministrar, quando eu faço culto aqui na igreja, quando tem conferência, que ora pelas pessoas, eles caem no poder, demônios manifestam, pessoas são curadas. Sabe o que acontece quando acaba o culto? O poder vai embora. Você só se sente exausto, cansado, você chega em casa, não consegue dormir, a Vicky, minha esposa, sabe disso, você fica até de madrugada acordado, porque o poder foi embora e você volta a ser o que você é. Mas a presença permanece. Foi isso que Moisés disse: eu não quero sair desse lugar, se a tua presença não estiver comigo. Deus, eu não quero simplesmente um cajado que toca nas águas e o mar se abre. Eu não quero simplesmente o poder para jogar um galho em águas amargas e elas ficarem doces. Eu não quero simplesmente o poder para lançar pragas e todas elas se cumprirem. Mas Moisés disse: Senhor, eu quero a presença. Eu quero a presença. Sabe, muitas vezes, como Marta, nós queremos fazer muitas coisas para Deus. E para fazer muitas coisas para Deus, nós queremos muita unção e muito poder de Deus. Mas algumas vezes precisamos ser como Maria, que só quer a presença, que só quer contemplar, que só quer estar ali, só quer contemplar, só quer estar com Ele. Só quer estar com Ele. Só quer estar com Ele. Existem pessoas que vão andar com você porque gostam daquilo que você tem. Quando eu era menino, e toda criança é interesseira. Toda criança é interesseira. Ela vai andar no teu carro até alguém aparecer com um carro que ela goste mais. Ela vai chupar o pirulito que você der para ela até aparecer um pirulito maior. Toda criança é interesseira. Eu amava ir para casa dos meus tios, mas não é porque eu gostava demais dos meus tios, é para andar de carro, para ir no boteco com ele ficava bêbado e todo cachaceiro fica bom perto dos outros. Tudo que eu pedia ele dava. Eu não estava interessado nele, eu estava interessado naquilo que ele podia me dar. Na igreja tem pessoas que não estão interessadas em Jesus, estão interessadas naquilo que ele pode te oferecer. A cura, a libertação, o milagre, a salvação. E quando isso não acontece, elas vão embora. Mas aqueles que andam com você porque ama você, quando você não tem nada, ele está com você. Quando você está chorando, ele está com você. Quando você perde tudo e todos te abandonam, ele continua lá. Porque não está interessado nas suas coisas, no que você oferece, mas está interessado naquilo que você é. Sabe, Maria estava naquele estado contemplativo, pensando: a sua beleza me atrai. Mas Marta corria para lá e para lá. No verso 40, coloca para mim por favor, diz que Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços, e aproximando diz: o Senhor não te importa que minha irmã me deixe servir só? A palavra correta é distraída. Algumas traduções vão falar ocupada, preocupada, mas a palavra é distraído. Diz que o excesso gerou uma distração no coração. E sabe, irmãos, o que nos mata espiritualmente muitas vezes não é o pecado. São o quê? As distrações que provocam a nossa queda, os nossos acidentes. Eu tenho um tio que foi viajar e gosta de sair de madrugada, arrumou o carro, arrumou as malas, e os meninos do carro, vou para a roça. Na hora que ele sai de casa, não deu um quarteirão, o telefone tocou. Ele foi baixar, não olhou para frente, subiu em cima do passeio e derrubou o orelhão. De casa, tirou as malas, voltou tudo para casa e acabou a viagem.
As distrações nos levam a acidentes, às quedas. Muitas vezes o que o diabo vai usar para te afastar, porque há um pouco de temor no seu coração. Mas são as distrações. Olha o que a distração fez na palavra do Senhor. Mateus 13, no verso de número 22, a Bíblia diz que a sete que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Porque aquele que ouve a palavra, mas ela cai no meio dos espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações, os o mundo, a ação da riqueza sufoca a palavra. O diabo quer sufocar a palavra de Deus no seu coração. Você fica tentado com o seu trabalho. Você fica tanta vontade de ficar rico. Você começa a adquirir coisas. E você tem que cuidar daquilo outro, cuidar disso, cuidar daquilo. E daqui a pouco tudo. Mas a palavra está sendo sufocada no seu coração. Não sei se você já plantou alguma coisa. Eu fui para um terreno e eu falei assim, não quero mexer mais com o sítio. O café não comeu. O boi lambeu. O que o boi não comeu, o cavalo matou. E o que o cavalo, o boi e a formiga não matou, os bodes do vizinho foram tudo. Aqueles bodes endemoniados. Pediu comer, o mato cresceu, o sufocou. Cresce. A árvore, a plantinha pode acontecer, ela vai ficar fininha. As folhas vão amarelar e ela não vai crescer. Eu ouvi de um agrônomo que diz, planta para dar fruto precisa tomar sol no seu tronco. Ele diz, você tem uma planta, eu falei de um pé de limão que tem aqui, estava cheio, você corta, poda, porque se ele não tomar sol no tronco, ele não vai dar muitos frutos. Ele precisa do sol. Jesus é o nosso sol da justiça. E sabe, muitas coisas vão crescendo e vai sufocando. Daqui a pouco você está igual a plantinha, fininha, as folhas amarelas e não consegue mais crescer. Porque você está tão ocupado. Você tem tantas coisas para cá. Você tem tantas coisas para fazer, os amigos, as redes sociais, sabe? A Bíblia diz que Marta estava distraída, e quantas coisas que o diabo tem usado como distração para as nossas vidas, para sufocar a palavra de Deus no nosso coração, para sufocar a palavra de Deus na nossa casa. Você precisa mudar o ambiente da sua casa. Lá em casa a Sky estragou e está sendo tão bom. Eu coloco no YouTube. Eu gosto só de pastor que já morreu. E fica assistindo aqueles pastor que já morreu, porque eles não vão cair mais. Eu fico ouvindo que as mensagens antigas. Um dos que estão vivos que eu vejo é o Deg, o Benihim, ainda. Mas eu gosto dos que morreram. Eu fico ouvindo. Eu fico vendo aqueles cultos de cura e de libertação na África. As maiores igrejas do mundo estão na África. Na Nigéria, um pastor construiu uma igreja para 110 mil pessoas sentadas. 1,5 milhão. Ela é 3 quilômetros por 3 quilômetros de largura. Sabe, preste atenção no que eu estou dizendo. O que está me matando espiritualmente, olha para mim, é ter Jesus perto, mas o teu coração longe. Jesus estava pertinho da casa dela, irmão. Imagina o que é você receber Jesus na sua casa. Na casa dela. Mas ela, em vez de preocupar com a palavra viva, ela estava preocupada com outras coisas. Olha o que as distrações fazem. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, no verso 1 e 2, fala do homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem segundo o quê? Coração de Deus. Deus só teve, mas segundo o coração de Deus foi Davi.
Deus só chamou de abrigo Abraão e Moisés. Mas Davi ele chamou de segundo o seu coração. E você sabe o que Deus nos ensina? Não compensa ter muito amigo, não. Amigo tem que ser poucos. A Bíblia fala que quem tem muitos amigos sai perdendo. Amigo tem que ser poucos. Porque amigos são selecionados. Mas deixa eu voltar para a palavra. Põe para 2 Samuel capítulo 11, verso 1 e 2. A Bíblia diz que no tempo que os reis saíam para a guerra, o Davi ficou em casa. E enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou o quê? Em Jerusalém. Qual que era o tempo, irmão? Fala como se qual que era o tempo? Mas só pergunta para o seu irmão, qual que era o tempo de Davi? Era o tempo de quê? Dos reis saírem o quê? Para a guerra. O tempo não era tempo de rei ficar em casa. O tempo de rei sair o quê? Para a guerra. Era o tempo que o rei tinha que ir para a guerra, mas o Davi ficou em casa. O Davi falou assim, agora eu estou próximo, o reino está consolidado, a vida está boa. É aquele irmão que vinha na igreja sempre, fala, não pastor, agora eu tenho minhas coisas para criar, minhas galinhas para tratar, meus cachorrinhos para levar para passear. Hoje eu não vou não. De tarde meu time vai jogar, vou ver o meu Cruzeiro, o Atlético, qualquer outro time, meu time vai jogar, eu vou lá agora ficar em casa. Não vou nem mais não, depois eu vejo online. Era tempo de ir para a guerra, mas o Davi ficou aqui em casa, irmão. As distrações. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas se você ficar distraído, você vai cair. Olha o verso 2. Olha o verso 2 de 2 Samuel. E aconteceu que era a hora da tarde, em que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real e viu no terraço uma mulher que estava lavando. E essa era uma mulher muito o quê? Formosa. Davi dormiu até o quê? De tarde. Os seus soldados morrendo, o seu capitão lutando, e o Davi dormiu até o quê? De tarde. Dormiu até de tarde. Irmão, você está dormindo demais e orando de menos. Você está gostando muito da cama e distanciando do trono. Um dia o irmão falou comigo assim, pastor, não, é muito trabalho na igreja, eu estou cansado. Eu falei assim, mas você está gostando demais de dormir. Sabe, o Davi, era de ir para a guerra. Ele ficou em casa. Estava todo mundo guerreando e o Davi o quê? Dormindo, acordou de tarde. Cabeça vazia, não tinha nada para ele fazer. Irmão, quando você fica em casa sem nada para fazer, você arruma um problema para a sua vida. Você vai futricar o celular, você vai dar curtida em coisa que não é para você curtir, vai pôr coraçãozinho em coisa que você não tem que pôr coraçãozinho, vai ficar vendo as ovelhas sem lã. Como diz o Heitor, pai, quando eu crescer eu vou ter uma namorada, ela vai andar de biquíni. Você, Heitor? Não, Heitor, espera. E a Bíblia diz que ele viu uma mulher se lavando, era Betseba, mulher do seu guerreiro. Olha para mim, meu irmão. Aqui foi a desgraça da vida de Davi. A ruína na casa de Davi começa aqui. Toda maldição na casa de Davi começa aqui. Todo o problema que Davi enfrentou na sua vida começou aqui. Irmãos, os maiores problemas que nós vamos enfrentar vêm nas nossas distrações. De deixar de fazer aquilo que a gente tem que fazer. É tempo de guerra, então vamos guerrear. É tempo de orar, então vamos orar. É tempo de vir para a igreja, então vamos para a igreja, vamos para o culto, vamos para a célula. Não importa, eu não vou ficar em casa sem fazer nada, ocioso, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu não vou dar ocasião para o maligno. Eu não vou dar ocasião para o maligno. A Bíblia diz que o Davi vê a mulher lá se lavando, manda chamar a mulher. E ele fala assim, pastor, mas por que a mulher foi? Porque ele era o rei e tinha que ser obedecido.
Ele era o rei, tinha que ser obedecido. Davi tenta encobrir os seus erros, mata o seu amigo, esconde tudo e acha que Deus não está vendo. Irmão, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E deixa eu te falar uma coisa, Deus é um Deus amoroso, mas Deus é um Deus vingativo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Deus cobra as dívidas. Deus cobra as dívidas, irmãos. Deus cobra as dívidas. De repente você está distraidão, mexendo no seu celular lá de madrugada. Distraidão. Você quer ver o que distração faz? Olha na vida de Asaf. Asaf é um adorador. Salmo 73, verso 1 a 3. O Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram da casa do Senhor, quando eu comecei a observar, a contemplar o quê? Os ímpios. Verso 3 diz: pois eu tive inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. O Asaf que era um adorador. Asaf compôs alguns salmos da Bíblia que são maravilhosos. Salmo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma tem sede e suspira pelos teus átrios, porque o pardal encontrou casa, a andorinha achou ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu, porque para mim melhor é um dia na tua casa do que 1000 anos na tenda da impiedade. Porque ele fala isso, Salmos de Asaf. O Asaf que era um adorador, fala como se adorador. Asaf era um adorador. Olha o Salmo 3, perdão, é Salmo 73, verso 1, vamos ler juntos aqui. Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para Israel, para com os limpos de coração. Verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco me faltou para que escorregassem os meus passos. Verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Põe o verso 2. Põe o verso 1, perdão. Para com os limpos de coração. É no momento de distração que Satanás começa a encher o nosso coração. O Asaf tinha o coração puro. Mas quando ele começou a observar os ímpios, o diabo começou a falar na mente dele: não está valendo a pena. Você está enfunado aí na casa de Deus, cantando todo domingo igual uma cigarra. E olha os ímpios. Os campos deles são mais verdes. Ele diz: as ovelhas deles são mais gordas. Os seus filhos são mais rosados. O Asaf começou a olhar para ele e falou assim: meu Deus, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Sabe, a arma que o diabo usa são as distrações. Quando você começa a observar e tira os seus olhos de Jesus, em vez de você se assentar aos pés dele, ser ministrado por ele, você começa a colocar os seus olhos em outras coisas. Você começa a colocar os seus olhos em outras coisas. Distração é um problema, irmão. Distração é um problema. Distração é um problema. Causa acidente no mundo físico e também no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Por isso que Pedro diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando alguém para o quê? Para tragar. Por isso que a gente tem que andar em vigilância. Andar em vigilância. Asaf era um adorador, mas ele ficou distraído, observando o quê? Os ímpios. Observando os ímpios. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 17, verso 28, 29 e 30. Fala dos dias de Noé, dos dias de Ló. E como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Verso 29. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Põe o verso de novo. E assim será também, verso 29 mesmo. Põe o verso 29 para mim. O que eles faziam? Verso 28. Eles compravam e vendiam. O que eles faziam? Tem alguma coisa errada em comprar e vender, irmão? Mas quando isso ocupa o lugar de Deus na tua vida, se torna o seu Deus. Se torna o seu Deus.
Geralmente eu ligo para alguns irmãos, irmão, não estou vendo você na igreja. Ele fala assim, pastor, estou trabalhando demais. Mas a Bíblia diz que para a sepultura onde todo mundo vai, não tem trabalho, não tem sonhos, não tem projeto, não tem nada. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para si. Sabe o que acontece comigo, com você? Todos nós. Você vai ralar e vai deixar para quem não fez nada. E sabe o que filho faz com a herança? Joga fora. Quantos que eu conheço? Tem uma família aqui no estado, não vou falar o nome dela, que a mãe e o pai deixou muitos bens. Os filhos cachaceiros. Teve lote de valor de 300 mil que vendeu por 30. Comprava, vendia. Qual que era o trabalho deles? Comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Eles nem viram que o fogo estava vindo. Eles nem viram que estava tendo sua destruição. Eles nem viram o anjo tirando o ló com a sua família de lá. Compravam e vendiam, compravam e vendiam. E a Bíblia diz que de repente caiu o fogo do céu. E a Bíblia fala que de repente também o Senhor há de voltar. De repente Ele vai voltar. Sabe, nós precisamos entender que a gente precisa sentar aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus fala com Marta? Olha a resposta de Jesus. Jesus podia ter sido mal criado com ela, né? Imagina se fosse você pregando e chegasse alguém falando assim, você não se importa de eu fazer isso tudo? Minha irmã atou como se o que você está fazendo não tem valor nenhum. Mas Jesus não deu uma má resposta, né? Jesus não deu uma má resposta. Jesus podia te falar com você, o problema é dela. Não é assim? Eu não estou pedindo sua ajuda. Você está fazendo porque quer. Não é assim que se fosse Jesus no nosso lugar? Você está fazendo porque você quer, Marta. Eu não te pedi para fazer nada. Aí Maria fala assim, Verdade, irmão. Mas olha como que Jesus é educado. Ele fala assim, Marta, Marta. Ele fala o nome dela 2 vezes. Sabe quando sua mãe, você sabia que sua mãe ia te bater? Quando ela fala seu nome todo. Sebastião da Silva Pereira. Sebastião da Silva. Jesus fala como um pai, como uma mãe falando, Marta, Marta, você está tão ansiosa e preocupado com tantas coisas. Mas a uma só é necessária. E ela escolheu a melhor parte. E ela não será o que? Tirado. Ele diz, uma só é necessário. Uma só é necessário. O que vai te destruir espiritualmente, o que vai destruir a minha vida espiritual e a sua, muitas vezes não é o pecado, são as distrações. O Benihim disse algo lá muito interessante. Ele diz, os homens de Deus começam com Deus e terminam sem Deus. Para eles subirem a montanha, eles precisam da unção. Quando eles chegam no topo da montanha, eles acham que pode viver sem a unção. Eles começam gastando horas com oração e terminam seus ministérios gastando minutos diante de Deus. Sabe, Jesus diz uma coisa só, ela escolheu a melhor parte. E qual que é a melhor parte? Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Fala como assim, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Olhando firmemente. Sabe, nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus, nem da sua palavra. É olhar com firmeza. Sabe o que é olhar com firmeza? Vou te explicar como é que é olhar com firmeza. Quando você estava querendo namorar com a sua esposa, você ficava só olhando para ela. Ela ficava sem graça, ficava... Você quer olhar, que zoião. Olhar firme. A Bíblia diz que é olhar para Jesus com firmeza. Porque Ele é autor, sabe? O diabo quer tirar os nossos olhos de Jesus. Ele quer que a gente fique tão ocupado que a gente não tenha tempo para Deus. Não haja tempo para Deus na sua casa.
Nós já temos para Deus no seu trabalho, nós já temos para Deus na sua vida. Irmãos, depende da tua casa, você não tem tempo para Deus. Você chega em casa, liga a televisão, já vai ver a Netflix, já vai ver lá, agora é Amazon Prime, Netflix, Mercado Livre também tem canais agora, a Sky e tantas outras coisas. Ou você já coloca o filme já pela internet, e é tanta coisa, e você não consegue olhar para Jesus, você não consegue firmar o seu olhar nele, olhando para Jesus, firmemente para Jesus, firmemente para Jesus. A minha esposa está até achando estranho, porque eu estou dormindo ouvindo pregação. Eu deito, ponho o fone sem fio e fico lá ouvindo. Esses dias eu estava deitado ouvindo um pregador antigo pregando. Eu acordei assustado, porque parece que o que ele cantava eu estava vendo. Eu vi os céus abertos, os anjos de Deus, aquela multidão de pessoas vindo correndo. Aí chegou um irmão aqui da igreja, pegou o microfone, era até o Girlano. Jesus está voltando. E aquele vento maravilhoso, e aquela presença. Eu acordei como se tivesse o quarto cheio da presença de Deus. Nós somos aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós. Você precisa alimentar o seu espírito com Jesus, contemplar a beleza dele, assentar aos seus pés dele, ficar simplesmente admirado, como diz a canção, maravilhado. Maravilhado, ih, que coisa linda, ficar maravilhado, ficar maravilhado, ficar maravilhado. Sabe, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e no fundo o diabo quer tirar os nossos olhos de Jesus. Pastor, mas o que acontece quando eu olho para Jesus? Salmos 34, verso 5 diz: os que olham para ti serão iluminados. Outra tradução diz: os que olham para ti não ficarão confundidos. Outra tradução diz que os que olham para ti ficarão radiantes. Sabe, olhar, contemplar. Agora, pastor, como que eu olho para Jesus? Quando Jesus diz, ele escolheu a melhor parte, o que era essa melhor parte? O que é a boa parte que ele escolheu? A boa parte era aquilo que Jesus estava falando, a sua palavra. A melhor parte é a palavra. Quando a palavra vive em você, Jesus vive em você. Quando a palavra não está em você, Jesus não está em você. O melhor jeito de ser cheio de Deus é ser cheio da palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante que o espada de dois gumes. A Bíblia diz em Hebreus que a palavra é viva. A palavra é viva. Quando a palavra vive em mim, então a vida de Deus está em mim. A palavra é viva. 1 João capítulo 1, no verso 5 diz: nós contemplamos a palavra da vida. Nós contemplamos a palavra da vida. Sabe quantos crentes que querem ser cheios de Deus, mas não querem orar, não querem ler a palavra, não leem Bíblia, não sabem um versículo. A palavra não habita neles. A palavra tem que habitar em mim, habitar em você. A palavra tem que morar em mim, tem que morar em você. O Salmo 119, e eu já estou encerrando, no verso de número 10 ao verso de número 17, a Bíblia vai dizer algo assim muito maravilhoso. Pega na sua Bíblia, Salmo 119, verso 10 ao verso 17 diz: de todo o meu coração te busco, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Com meus lábios declaro as leis da tua boca. Folgo, tenho prazer mais no caminho dos teus estatutos do que em todas as riquezas. E teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Tenho prazer
nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Faz bem ao teu servo e viverei e guardarei a tua palavra. Agora olha o verso 18, isso é para você orar essa semana. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas que estão na sua palavra. Abre os meus olhos. Sabe o que Maria fazia? A melhor parte, ela ficou ali contemplando a palavra de Jesus, aquilo que Jesus estava falando. Fala com essa pessoa do Senhor, contemple Ele, contemple a sua palavra, contemple a sua palavra. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos. Outra tradução ele diz, desvenda os meus olhos. Sabe o que é desvendar? É tirar as vendas, é tirar aquilo que cega, é tirar aquilo que alguém colocou. Quando alguém é sequestrado ou quando tem um segredo, né? Tinha antigamente, colocava as mãos no olho e falava assim, quem está falando? Não é assim? Ele desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, as maravilhas da sua palavra, as maravilhas da sua palavra. Ela escolheu a melhor parte, ouvir Jesus, ter a palavra de Jesus. Que todos os dias você possa escolher a melhor parte, sabe? Escolha a melhor parte todos os dias. Coloca na tua agenda, sabe? Coloca na tua agenda. Eu falo muitas vezes de mim, em algumas coisas, porque eu tenho que ser exemplo para vocês. Ser exemplo para vocês. 5 horas da manhã eu estava vindo para a igreja, para ler a Bíblia. Porque eu tinha oração 7 horas com os pastores. Se eu chegar às 7 horas, vai ter tempo de orar e não vai dar tempo de ler a Bíblia. Então deixa eu chegar mais cedo, para me ler de 5h30 a 5h47. Na hora que eles chegaram eu já li. Na hora que chegar eu já li. Sabe, você tem que ter prazer na palavra de Deus, porque Ele é o nosso alimento. Nós conhecemos Jesus através da sua palavra, porque a palavra é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra viva que habitou entre nós. Maria escolheu a melhor parte, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Sabe, quando eu pego a palavra, preste atenção, se o Marcelo, fica de pé Marcelo, e o pastor Carlos, fica de pé pastor Carlos. Se o Marcelo e o pastor Carlos resolverem escrever um livro sobre salvação, os 2 livros vão falar sobre salvação, mas os 2 livros não serão o quê? Iguais, porque os autores são o quê? Diferentes. A Bíblia tem 40 autores e o assunto é o mesmo. Agora, quando você lê o livro do pastor Carlos, você vai ouvir a voz do pastor Carlos no livro. Quando você lê o livro do Marcelo, você vai ver a voz do Marcelo. Porque assim, o livro é o autor. Quando você lê um livro, você está lendo o quê? O autor. Mas a Bíblia é o único livro que o autor te lê. Quando você lê a Bíblia, ela está te lendo, porque ela é mais eficaz do que uma espada de 2 gumes. Ela separa a alma do espírito, a carne, a junta das medulas. Quando você está lendo a Bíblia, a própria palavra está te lendo e ela está te convencendo daquilo que você precisa mudar. Obrigado.